Bem, eu quero passar umas saudações maravilhosas nesta noite. Em primeiro lugar, eu queria saudar a minha igreja em Santo Antônio de Pádua, Maracatu. Depois quero também mandar a minha saudação para minhas filhas e meu filho em Santo Antônio de Pádua, Rosemary, Romilda e Rosângela, e Melquisedeque, lá no bairro Ferreira. Lembrei também da primeira igreja batista de Tingui, em Campo Grande aqui. Quero também mandar minhas saudações para o povo de Magé, onde nós temos uma igreja também lá em Magé. E queria também mandar minhas saudações para a comunidade do Complexo Alemão e também para o Complexo da Maré, onde temos a igreja em cada lugar. Lembro ainda que no Complexo Alemão nós organizamos a igreja lá. Quando organizamos, nós ordenamos também um homem lá ao Ministério da Palavra, um pastor, para poder tocar em frente àquele grande trabalho. E hoje eu quero falar para vocês uma coisa importante. Aconteceu há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás aconteceu a coisa que eu vou falar aqui agora. E se você que está me ouvindo acreditar, pode crer que eu estou tirando da Bíblia o acontecimento que foi há quase 2000 anos atrás. Se não, vejamos, o povo hebreu sempre foi um povo forte desde quando foi organizado aquele povo hebreu. E os hebreus tinham a sua maneira de viver religiosamente. Naquela época, nós tínhamos várias religiões, como hoje nós temos, várias religiões em toda a face da terra. Cada um com a sua crença. Mas acontece que Deus resolveu que deveria, naquela época, usar um homem que ele preparou desde o seu nascimento, chamado Saulo de Tarso, para poder chegar a determinado instante que ele estivesse pronto, intelectualmente, espiritualmente, visivelmente e famoso, ele deveria agora então ser um servo do Senhor Deus. Haja visto Deus ter mudado o seu nome de Saulo para Paulo. Então o que eu vou falar agora, eu gostaria que você que está me ouvindo prestasse bem atenção, porque a coisa é séria. Muitas pessoas estão enganadas porque não lê a Bíblia ou não acreditam no que a Bíblia fala. E os fatos que foram escritos aqui, foram transcritos por João Ferreira de Almeida, e que na verdade foi Saulo de Tarso, com sua inteligência que Deus deu, que escreveu uma carta aos Hebreus para poder dar continuidade a essa verdade que eu estou falando aqui, neste século, nesta hora, neste momento, neste dia, nesta noite. Se não, vejamos, o que eu vou discutir com vocês é a palavra fé. F-E, fé. Há de perguntar agora, você que está me ouvindo não vai poder me responder, mas eu poderia perguntar o seguinte: o que é fé? Cada um vai falar uma coisa, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo, tenho fé naquilo outro, mas verdadeiramente o que é que Deus mandou que Paulo escrevesse aos Hebreus para ter o que seria uma fé? O livro de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isto é no capítulo 11, verso 1 de livros aos Hebreus.
Vocês podem conferir no momento que eu estou falando aqui, você poderá conferir com a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11, Paulo escreveu aos Hebreus. E no capítulo 11 está escrito lá no verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E o quê? E a prova das coisas que não se vê. Então isso é fé. Uma vez atrás, algum tempo atrás, em outra mensagem, eu falei que eu sou simplesmente um cientista. O que é cientista? É aquele que estudou teologia, religiosamente falando. O que é teologia? É o estudo, aquele estudo profundo, a ciência que estuda a relação entre Deus e o homem. Não, nada mais do que isso. A relação entre Deus e o homem e chama-se teologia. Nessa teologia se divide em várias partes, como chegar na eclesiologia e fala em doutrina de igreja. Mas eu estou falando aqui o que é no fato teologia. Teologia é a ciência que estuda a relação entre Deus e os homens. E se eu sou um cientista, eu vou falar aqui agora como cientista. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Será que o povo hebreu sabia disto? Vamos iniciar pensando no seguinte. Firme fundamento das coisas que se espera. Quando você está esperando uma coisa no firme fundamento, você tem que despejar a sua fé em alguma coisa. Você tem que crer em alguma coisa. Então você está ali, é o firme fundamento das coisas que você está esperando. Você acredita que aquilo vai acontecer. Isto inicia. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Mas não é só isso. É também a prova das coisas que não se vê. Eu poderia iniciar dizendo para você o seguinte. O que é que você está esperando inicialmente no que diz respeito ao livro de Hebreus? Pode perguntar a um pastor e vai dizer assim, as coisas que nós esperamos é Jesus sob a nuvem com todo o poder e glória. Muito bem. Mas e agora, se ele está com uma criança dentro de casa, doente, passando mal, febril, e não tem mais meio para poder fazer nada, ele ali vai fazer o quê? Ele vai ter agora o fundamento dele total. A esperança de que aquela criança vai ser curada, ele vai ter que agora exercer a sua fé. Humanamente, se ele não é os hebreus que aprendeu esse texto, se ele não leu esse texto, ele vai invocar uma coisa qualquer da sua religião. É isso que ele vai fazer. Ele vai invocar qualquer uma outra coisa do seu passado, do seu presente. Ele vai ter o fundamento naquela coisa. Mas acontece que, biblicamente falando, cientificamente falando, a relação entre Deus e o homem, nós sabemos que nós temos convicção, isto é, temos certeza que aquela coisa que nós esperamos vai acontecer. Nós também estamos esperando que a coisa que nós não tocamos é que vai nos ajudar naquele fato que está acontecendo com a gente naquele instante aqui. Se não vejamos, nós temos uma história que eu posso muito bem falar metade da história. Conhecemos um jovem que o pai era um dos homens mais ricos da cidade de Magé. Esse homem era tão rico mesmo, e os filhos, e esse que eu estou falando é o filho mais velho dessa família. Uma vez eu fui lá numa cidade de Minas levar essa pessoa, e na estrada ele me falou que ele ia conversar com a pessoa da sua religião, porque ele tinha certeza que os fatos no céu seria comprado por seu dinheiro.
Não estou colocando religião de quem quer que seja. Foi aconteceu entre eu e ele. E ele falou que a religião dele tinha autorização pelo chefe religioso do mundo de que poderia com dinheiro comprar um lugar da salvação no céu. Eu dei um sorriso. E falei para ele, 200, né? Falou, exatamente, isso aí meu chefe religioso autorizou, e nós temos dinheiro, não vamos comprar. Puxei outro assunto para poder terminar com aquele assunto, que eu como pastor não deveria tocar esse assunto com ele, que naturalmente ele não entendia nada. E eu quero dizer para vocês o seguinte, agora, ele faleceu, deixou uma grande quantidade de bens para os filhos. O filho mais velho, que é o seu sucessor, hoje está doente, com 65 anos de idade. Não tem comida para comer. Não tem casa para morar. Não tem alguém que lhe dê alguma coisa para ele comer, remédio que ele precisa, tudo que ele precisa. Antes dessa coisa acontecer, eu como pastor, conversei com ele e falei com ele, jovem, há muito dinheiro passando pelas suas mãos, que você é administrador de empresa, eu acho que você deveria guardar alguma coisa para poder você futuramente, se faltar seu pai, sua mãe, faltar tudo, você ter o dinheiro guardado. Ele não guardou. Hoje ele está sem nada. É um dos homens, filho dos homens mais ricos da cidade. Mas Deus ainda tem compaixão dele, porque tem me dado forças firmes para poder eu ter compaixão dele também, e dar comida, bebida, remédio, casa para morar, segurança, em vez de dar tudo aquele homem que está hoje com 65 anos, não tem nem um tostão para comprar 10 centavos de bala. Ele teve o mesmo segmento do pai dele, que poderia com dinheiro comprar um lugarzinho no céu. Isso é religiosamente falando. Isso não tem nada a ver com a fé de Hebreus capítulo 11, verso 1. Tem nada a ver. Mas parece que tem, pastor. Por que não tem? Será que eu tenho fé na minha religião? Não vai resolver o problema? Vai resolver o problema. Só que não é assim. A Bíblia diz, isso é a Bíblia, lá no João capítulo 10, verso 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus fala assim, e eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Perto do resumo de terminar esta mensagem, eu quero dizer o seguinte. Quando você está apavorado, precisando de uma entidade espiritual para poder te ajudar, você pode enumerar todas as entidades desde a fundação do mundo até agora. Que se você não invocar o nome de Deus, por amor de Jesus, você está falando com Satanás. Se a Bíblia diz lá no João, no capítulo 10, verso 10, que o diabo veio para matar, para destruir, e Jesus veio para dar vida, você tem que escolher ou Deus ou Satanás. Não adianta você pensar que na sua cabeça tem sua entidade, tem sua religião, tem nada, porque só esses dois é que pode, um pode resolver total, o outro pode resolver como ladrão. Porque a Bíblia diz que do Senhor é o céu e a terra e que tudo que neles há, tudo que existe no mundo é de Deus. Lá no João, no capítulo 1, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando você mentalmente faz um pedido a qualquer uma das suas entidades, você está falando em nome de Satanás. Não é de Deus. Porque a Bíblia diz o Deus ou Mamon. Mamon é Satanás e Deus é Deus. Você agora, na sua capacidade, não de um cientista, você agora vai fundamentar na sua religião. Você está falando sem que você queira, está falando em nome de Lucifer. Porque essas coisas ao contrário de Deus é Lucifer. Ou Deus ou Lucifer.
Lucifer não é dono de nada, ele é mentiroso. O que ele vai fazer, o que ele faz é influenciar as pessoas para fazer as coisas contra Deus, porque ele foi expulso do céu por ser um anjo ignorante. Um anjo que tentou tomar o céu, imagine. Lucifer tentou tomar o céu, lá em Apocalipse capítulo 12. Lucifer quis tomar o céu. Lutou com os anjos, foi expulso para a terra. E a Bíblia diz que quem comete pecado é servo do pecado. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder falar para vocês o seguinte. A Bíblia diz que todo pecado serão perdoados. Menos a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas será que você está cometendo uma falta nesta hora? A Bíblia diz que Jesus falou na pessoa de Deus que visita a pessoa até a quarta geração. A quarta geração não é a primeira geração, até a quarta geração. Imagine comigo, a quarta geração. Se a pessoa está em pecado, reconhecendo que ele está no verdadeiro pecado, porque ele está com uma dor, com necessidade de pedir a Deus para poder influenciar na vida dele, para poder ele resolver o problema dele. A pergunta é, Deus perdoa? Perdoa. Mas quer ver a resposta importante? Jesus certa vez estava num lugar, junto dos apóstolos, e o grupo que era contra Jesus Cristo queriam desmoralizar Jesus Cristo. E começaram a pegar uma maneira, achar um jeito de fazer com que Jesus fosse desmoralizado em público. E eles foram na casa de um lugar onde uma mulher estava adulterando, sabia adultério. E a Bíblia diz que eles pegaram aquela mulher no próprio adultério e levaram na presença de Jesus e falaram, é agora que nós vamos desmoralizar esse homem. E chegaram e jogaram a mulher no chão, lá perto onde Jesus estava, e aquele tumulto, cada um com a pedra na mão, querendo cumprir a lei. A lei é lei. Mas a lei não é amor, é lei. E agora, eles querendo pegar Jesus, falaram com Jesus, Senhor, essa mulher foi pega no flagrante adulterando. A lei de Moisés nos diz que tais pessoas foram pegas assim, tem que ser apedrejado até a morte, cada um com a pedra na mão. E tu o que dizes? Se Jesus falasse assim, se essa mulher está perdoada, eles iam dizer que Jesus estava contra a própria lei de Deus. Se Jesus fala que a lei de Deus estava certa, ele vai falar, então por que você prega essa palavra? Jesus começou a escrever na areia, segundo a Bíblia, era para poder parar o tumulto, para todo mundo escutar, que não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha nada. E de repente, quando ele sentiu que todos estavam em silêncio, ele falou assim, aquele dentre você, dentre vós, que não estiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória dele. Então todos são pecadores. Se ali todos sentidos são religiosos, sabiam que tinha um pecado, cada um foi jogando sua pedra no chão, foi saindo definido, deixou a mulher e Jesus Cristo ali. A Bíblia registra, meus irmãos, de que Jesus chegou e falou com ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Alguém te condenou? Ele falou, não, senhor, foi todo mundo embora. Jesus falou assim, nem portanto eu te condeno. Vai e não peque mais, para que pior coisa não te aconteça. A pergunta é, que o pastor vai fazer, será que se você está em pecado, está em sofrimento, pede perdão a Jesus Cristo, ele te perdoa, você vai continuar no pecado, vai acontecer coisa pior com você? Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu não. Para que pior coisa não te aconteça. Então, meus amigos, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se você precisar de uma coisa importante na face da terra e pedir a Jesus, pedir a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, o Filho, você está pedindo o dono de toda a história. Se você pedir qualquer outra coisa, você não está pedindo o nome do dono da história, você está pedindo é o inimigo. E a Bíblia diz que quem comete pecado é servo do pecado.
Sem querer, o povo hebreu estava fazendo esta coisa. Estava fazendo umas coisas em nome do inimigo, pensando que estava fazendo em nome de Deus. E agora Deus determinou que Paulo fosse escrever essa carta aos hebreus, dizendo que a fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se viram. O que é que você não vê? Deus. Deus você não vê, você sente, Deus está aqui presente, Deus está aí onde você está, mas você não vê. E agora, finalmente, para terminar, eu digo o seguinte: quando você quiser exercer a sua fé, não mude para nada que não adianta. Você pode ficar milionário, pode ficar fino. No final, vai ficar igual esse moço que tem 65 anos, que não tem 10 centavos para comprar uma balinha. Porque as coisas que ele achou que o inimigo era dono, é de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Do Senhor é o céu e a terra e tudo que neles há. Então, meu amigo, nessa misturada toda que eu apresentei a vocês, presta bem atenção ao que o pastor vai falar. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. Quando você tiver o firme fundamento de uma coisa que vai dar certo, você tem que falar em nome de Jesus com Deus Pai, que é o Criador de todas as coisas. Excede todas as situações da face da terra. De 2000 anos para cá, inclusive para frente, quantos anos levar, Deus ainda continua sendo Deus, o dono de tudo. Quando você quiser exercer a sua fé, exerça a sua fé em nome de Jesus, falando com o próprio Deus, que é o dono de todas as coisas. Se você usar um tio fora, você não está falando com Deus. Está falando com o inimigo de Deus, que é Lucifer. Que Deus abençoe você nessa oportunidade. Que a fé sendo o fundamento das coisas que você espera. E a prova das coisas que você não vê, é Deus que está aí agora em você, que você não está vendo, esse Deus é que pode resolver. Não adianta procurar nada mais. Quando a gente falar sobre a fé, você fala: eu tenho fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz e que é um Deus verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Está terminado.